Olá, meu nome é Pablo e eu vou apresentar para vocês o template, que é um gabarito para a criação de aplicações dentro da Giant Framework. Então vamos fazer o login aqui nele. Importante salientar que os usuários para fazer login estão na página do template, é o admin ou usuário user de demonstração. Bom, então o que é o template? O template é um gabarito, é um modelo, né, de criação de aplicações para o Giant Framework. Ele é o framework mais uma camada de uma série de funcionalidades que são comuns para aplicações de negócio, aplicações de gestão. Eu vou falar rapidamente então quais são essas funcionalidades que essa camada sobre o framework ela oferece. É importante lembrar que o template ele é baixado separadamente do framework, porque você pode criar uma aplicação usando puramente o framework ou utilizando o template, né, nesse caso com esses recursos. Então ele tem, por exemplo, o módulo de administração, que é um sistema, um submódulo que controla permissões de acesso. Dentro do módulo de permissões, nós temos, por exemplo, o cadastro de programas, de grupos de usuários, né, de unidades da organização, algumas ferramentas mais administrativas que são utilizadas para controle do login de acesso, né? O template já faz um controle de login de acesso por usuário, filtra o menu conforme as opções que aquele usuário possui acesso. Ok? Então aqui no módulo de administração nós cadastramos programa por programa, que é disponibilizado dentro da aplicação, grupos de usuário, para cada grupo de usuário nós indicamos quais programas aquele grupo tem acesso. Usuários, para cada usuário nós dizemos quais são os grupos que ele faz parte e se ele possui programas específicos, né, para serem acessados. O usuário pode pertencer a uma unidade organizacional, por exemplo, uma filial, um departamento. Isso é interessante para poder filtrar daqui um pouco uma data grid somente com dados daquela unidade. E o usuário, ao pertencer a um grupo, ele automaticamente possui acesso a todos os programas daquele grupo. Temos também um painel de SQL que permite que a gente faça uma consulta rápida aqui no módulo administrativo. Temos também informações sobre as características do PHP que está rodando e um formulário de preferências do sistema que é utilizado atualmente para definir características de envio de e-mail. Dentre outras telas, aqui temos uma tela de suporte que manda e-mail para a conta configurada ali na parte de suporte. Mas o usuário pode acrescentar novas opções nessa tela de preferência também. Então, o módulo de administração basicamente cuida da permissão de acesso. Temos também um módulo de logs, que registra os acessos ao sistema, né, as entradas e as saídas, os logs de SQL com os comandos gerados e os logs de alteração de registros, né, com os dados alterados, excluídos ou criados recentemente. Então, para cada tabela isso é feito. No livro e nas videoaulas nós explicamos com mais detalhe como habilitar os logs, né, os logs de SQL que são habilitados por base de dados e os de alteração de registros para cada tabela, cada classe de modelo da aplicação. Temos também um módulo de documentos que permite um usuário enviar um documento dentro do sistema. Ok? E depois caracterizar aquele documento, dando, por exemplo, um título para ele, uma descrição, uma categoria, e compartilhando esse documento com outros usuários ou grupos de usuários. Esse documento fica aqui na lista de documentos, o usuário pode baixar, pode alterar o documento, pode substituir ele, pode excluir. E outros usuários com os quais esse documento foi compartilhado também possuem acesso no Compartilhados Comigo. Esse usuário pode, por exemplo, baixar o documento, se for um HTML ele vai ver dentro da própria tela, dentro do sistema. Ok? Então é bem interessante, os usuários podem enviar e compartilhar documentos entre si. Pode ser importante para compartilhamento de documentação sobre o sistema também. Bom, além disso, temos também um sistema de mensagens e alertas. Os usuários podem compor mensagens para outros usuários. Ok? Nesse caso, o outro usuário tem acesso a essa mensagem na área superior da tela, nesse drop-down. Numa espécie de inbox, né? O usuário tem acesso à caixa de entrada, aos enviados, aos itens arquivados, né? Então ele pode trocar algumas mensagens com outros usuários do sistema. Também temos uma parte de alertas. Alertas são mensagens geradas pelo programador dentro do sistema, em rotinas automatizadas, que podem exigir que o usuário tome uma ação. Por exemplo, ele precisa que um usuário aprove alguma coisa, então nesse caso a notificação pode gerar um nome, um ícone e ter uma ação relacionada quando esse usuário clicar nesse botão, aprovando alguma coisa, alterando o status de algum registro dentro do sistema. Então a parte de mensagem é só comunicação e a parte de notificações é para tomada de ações que alterem os registros do sistema.
O template ele é totalmente responsivo, a gente pode ver aqui na tela de cadastro de usuários, vou dar uma redimensionada aqui na tela, a gente vai ver que o formulário se adapta e também a data grid se adapta ao tamanho disponível na tela, né? Temos o menu aqui em cima que a gente pode expandir e recolher ele, então o template possui um layout que se adapta facilmente a outros tamanhos de tela. Bom, além disso, nós podemos alterar o tema, né? A aplicação ela tem temas, né? Aqui na pasta ppconfig nós podemos configurar algumas coisas. Eu vou colocar aqui o tema 1 agora. O tema 1 tem um menu ao topo, no topo da tela, né? Também é um menu hierárquico, também tem busca de programas. O tema 2 é baseado numa biblioteca chamada sbadmin, tem menu lateral, né? Também tem busca de programas, também podemos alterar as cores. Também é um tema responsivo, né, que o menu recolhe aqui para a parte superior da tela. E temos o tema 3, né, que nós estávamos vendo até então, que também tem um menu que recolhe, né, também tem todas essas características responsivas que a gente já viu anteriormente. Okay? Então temos esses 3 temas, podemos alterar as cores dos temas e podemos também criar novos temas. Bom, vou mostrar um pouquinho a estrutura de diretório do template então. O template para criação de aplicações, ele vem na pasta então app templates, nós temos os temas utilizados e ali nós podemos criar novos temas. O livro explica como podem ser criados novos temas. Nós temos a pasta ppconfig, que temos o application ini, que é a configuração global da aplicação, e temos os conectores de base de dados, da base de permissão, da base de logs, da base de comunicação. Em princípio, são bases separadas da aplicação. Por exemplo, a base de logs é bem interessante que se mantenha numa base separada, porque ela pode crescer em termos de volume, né, e prejudicar, por exemplo, ou interferir no dump, no backup da aplicação. Na pasta app databases, nós temos os bancos de dados, temos o banco de comunicação com as tabelas de documento, de mensagens, temos o banco de log com as tabelas de log de acesso, de alteração de registros, temos o banco de permissões com as tabelas de usuários, grupos, os relacionamentos entre essas tabelas, temos arquivos.sql caso você precise criar essas tabelas em outros bancos de dados, por exemplo, PostgreSQL, Oracle SQL Server, temos os SQL aqui. Depois de vocês terem criado essas bases de dados em outros sistemas de bancos de dados, é preciso alterar os arquivos de configuração, porque atualmente essas bases de dados estão distribuídas num formato SQLite e os arquivos de configuração apontam para esses arquivos SQLite. Então, caso forem criar em outro banco de dados, é preciso executar o SQL e alterar aqui o apontamento do arquivo ini, o arquivo de configuração. Certo? Então aqui nós temos as pastas de base de dados. É possível reunir algumas bases de dados, né? Por exemplo, a base da aplicação com a base de permissão, com a base de documentos. Nesse caso é só alterar os arquivos inis, fazendo eles apontarem para a mesma base de dados. O template tem as páginas, né? As classes de controle aqui, módulo de administração, cadastro de usuários, de grupos, comunicação, envio de documentos, né? As classes de consulta de logs estão todas ali. E tem também as classes que representam as tabelas do banco, na app model, as classes administrativas de grupo, usuário, de comunicação e de log. Né? Uma estrutura que já está presente ali dentro. Bom, agora nós vamos criar uma aplicação baseada no template, certo? Para isso eu vou usar a nossa IDE de desenvolvimento, que é o Studio Professional, porque é mais rápido, é mais ágil, né? Porque tem alguns assistentes de geração de código-fonte. Mas caso você não tenha, você pode baixar o template e criar os programas manualmente, baseados nos exemplos que estão no livro, por exemplo. Então aqui eu vou criar um novo projeto, Adiante Framework, eu vou chamar esse projeto de teste. Eu vou escolher aqui a base de código, que vai ser o framework por um template, eu vou usar o template usando com o tema 3, e vou selecionar uma pasta então. Vou criar uma pasta nova aqui chamada teste. Ops, coloquei o nome errado. Teste. Para aqui dentro ser criada a estrutura do template. Ok, aqui ele já preencheu alguns diretórios necessários para autocomplete. Vamos salvar esse projeto. Uma pequena leitura de arquivos é feita para autocomplete. Pronto, temos o projeto criado, podemos testar isso aqui na web, sabendo o caminho do projeto, né, conforme o Apache. Nós acessamos, está aí o template criado, né, temos os usuários admin com a senha admin, esses usuários estão disponíveis lá no nosso site, na página do template, usuário user, senha user, também já prontinho o login. Bom, agora criamos o projeto, né, nós
temos os usuários de exemplo já, que podemos usar o admin, por exemplo, para criar outros acessos, né, outros usuários. Podemos verificar a questão de controle de acesso, por exemplo, vou logar como usuário admin, vou copiar o URL de programas, vou logar com outro usuário e tentar acessar essa URL e vai dar permissão negada. Vemos o template em ação, controlando a permissão de acesso aos programas, ok? Bom, agora que nós temos nossa aplicação criada vazia, nós precisamos registrar um banco de dados para acessar. Eu tenho aqui já preenchido de um teste anterior que eu fiz, um banco de dados rodando em localhost chamado tutor em PostgreSQL. Ok, eu vou gerar um arquivo de configuração para isso aqui, vou salvar na pasta appconfig com o nome de tutor.ini. Tendo a nossa base de dados registrada na appconfig, nós podemos criar páginas de nossa aplicação. O primeiro passo é criar uma classe que vai representar a tabela, uma classe Active Record, uma classe de modelo. Para isso eu vou selecionar aqui o banco de dados, uma tabela que vai ser representada, no caso produtos. Eu vou preencher mais alguns parâmetros que são melhor explicados nos vídeos sobre o Studio. E vou gerar um arquivo aqui que eu vou salvar na pasta appmodel, com o nome de product.class.php. Pronto, eu tenho essa minha classe, que é uma model, representa uma tabela do banco. A partir dessa classe eu posso gerar minhas páginas. É importante lembrar que eu posso gerar essas classes a partir de um modelo ML representado no formato XMI. Então, se nós temos uma ferramenta de modelagem orientada a objetos, podemos exportar esse resultado e gerar tanto as classes quanto a estrutura de banco de dados de maneira automática a partir desse modelo. Bom, agora nós temos o menu Nova Página, que podemos gerar formulários, listagens, janelas de busca, tela mestre detalhe, listagens de seleção, de edição, de exclusão de registros e assim por diante. Então, primeiro vamos criar um formulário de cadastro de produtos. Vou selecionar aqui a base de dados, a classe de modelo, vou preencher alguns parâmetros, quero selecionar a aparência Bootstrap. Quero que o campo de descrição seja obrigatório, vou tirar aqui um campo que eu não quero fora. Posso escolher tamanhos, componentes utilizados para a geração dessa página. Vou gerar o código-fonte e vou salvar ele na pasta ppcontrol. Aqui eu posso criar uma estrutura de diretórios própria, mas vou salvar aqui no diretório principal mesmo por comodidade. Product Form vai ser o nome do meu arquivo, e é necessário que seja o mesmo nome da classe, productform.class.php. Ok? Agora eu vou tentar acessar essa página pelo template, direto aqui na URL, e o que vai acontecer? Permissão negada. O programa existe, mas o template não conhece ele. Então o template precisa conhecer o programa. De que maneira? Cadastrando esse programa e concedendo permissão de acesso. Então primeiro nós vamos cadastrar o programa aqui. Vai ser o formulário de produtos, classe Product Form, ok? Isso ainda não é o suficiente. Depois de cadastrar o programa, precisamos dar acesso para um determinado grupo, né, acrescentando ele aqui, ou para um usuário. Eu vou pegar um usuário específico e vou adicionar esse programa recém-criado na lista de programas que ele tem acesso. Eu vou salvar. Bom, adicionei para o usuário user, agora eu vou fazer login com esse usuário e tentar acessar o programa pela URL. Pronto, o programa funcionou, inclusive eu já posso salvar um produto por esse formulário, ele é totalmente funcional. Mas o programa não apareceu no menu de acesso, no menu do sistema. Então eu tenho que adicionar ele no menu. O menu é um arquivo no formato XML que contém todas as opções disponíveis no sistema. Esse menu é filtrado conforme a permissão do usuário, então algumas opções não são exibidas, porque ele não tem acesso. Eu vou criar aqui um menu chamado estoque e vou criar um item chamado produtos, que é vinculado à classe Product Form. Ok? Agora eu vou recarregar aqui. E apareceu aqui o menu estoque com o cadastro de produtos. Pronto. A gente vai ver que outros usuários, por exemplo, o próprio admin não tem acesso a isso porque ele não colocou dentro de algum grupo ou dentro do próprio usuário esse acesso. Mas o usuário user possui acesso a esse programa. Certo? Bom, agora vamos criar uma listagem de produtos. Vamos aqui no Studio, nova página, nova listagem de registros. Vou selecionar aqui a base de dados, a classe de modelo, a chave primária, a aparência que vai ter a listagem. Na próxima página aqui eu vou determinar algumas coisas, por exemplo, o ID vai ser um campo ordenável, a descrição vai ser um campo ordenável. Eu posso aplicar modificadores nas colunas, por exemplo, se a coluna vai ser exibida no formato data, imagem, monetário. Aqui eu quero maiúsculo. Além disso, nós podemos pegar o preço e exibir ele na forma monetária. Esse campo eu não quero exibir. Na próxima página, próxima
tela, então, nós vamos definir os filtros da DataGrid. Quero que esse aqui tenha filtro usando o operador igual. E o outro like. E aí podemos salvar a nossa página. Product List, vou salvar aqui em app control. O ideal seria criar um subdiretório para organizar direitinho, mas por questões de tempo nós vamos salvar aqui no diretório principal com o nome de Product List. Acessamos aqui nossa aplicação na URL, não temos acesso, então vamos liberar esse acesso com o usuário admin. Vamos primeiro cadastrar o programa, listagem de produtos. Ok, e agora vamos liberar a permissão de acesso para um grupo ou para o usuário. Nesse caso aqui eu vou liberar somente para esse usuário específico a listagem de produtos, vou adicionar e salvar esse usuário. Pronto, agora eu vou fazer login com esse usuário. Vou tentar colocar o programa aqui na URL, já acesso o programa, mas o programa ainda não está no menu. Então vou alterar o menu para colocar o Product List aqui, que é a listagem de produtos, ok? Vou recarregar a página, você está aqui em estoque produtos, está aí a listagem. Eu tirei o formulário porque o formulário ele é acessado a partir da listagem, tanto no botão editar quanto no menu no botão novo, o formulário é acessado por ali. Ok? Bom, então cadastramos o programa, já temos acesso ao programa, a listagem é gerada com a busca, né, totalmente funcional, conforme os campos e critérios que nós colocamos, ordenação de registros também pelas colunas que foram apontadas como sendo ordenáveis, temos também aqui a paginação de registros, totalmente funcional, temos a exclusão de registros também, temos a edição levando ao formulário e temos o botão novo levando ao formulário também. Ok, temos uma tela gerada também, responsiva, né, que se adapta conforme o tamanho disponível na tela. Bom, vimos aqui no estúdio algumas funções, né, por exemplo, o registro do banco, a criação de formulários e listagens, só que existem inúmeros outros tipos de páginas que podem ser geradas por meio dos assistentes de geração de código. Além disso, temos também a ferramenta de desenho de formulários, né, que podemos facilmente, usando clicar e arrastar, definir a aparência de um formulário. Temos também a ferramenta de desenho de documentos, que é utilizada para definirmos, então, desenharmos um documento PDF e inserirmos dele depois variáveis dinâmicas inseridas via código-fonte. Essas funcionalidades são melhor explicadas nas videoaulas sobre a nossa ferramenta de produtividade, que é o Adiante Studio Pro, que o objetivo é dar mais velocidade e agilidade na criação, né, do projeto. Bom, por hora era isso. Obrigado pelo seu tempo.